Quanto tempo pode demorar um parto normal? Eu não sei. Pronto, acabou o vídeo. Na verdade, a gente encontra estudos mostrando que os partos normais eles podem demorar aí de 12 a 48 horas. E houve épocas em que eu li a respeito de uma duração do parto ser de pelo menos 10 horas, porque a dilatação aconteceria 1 centímetro por hora. Depois vieram estudos mostrando que não, isso não era verdade, alguns partos poderiam demorar menos do que 10 horas. E aí, na minha experiência pessoal como doula, uma acompanhante profissional de parto, nascimento, eu tenho visto coisas assim incríveis acontecer. Quando eu conheço as minhas doulandas pela primeira vez, que a gente vai tomar um café, eu mostro o meu contrato e mostro que há uma disponibilidade da minha parte a partir das 37 semanas, de 24 horas por dia, 7 dias por semana, em que elas podem me ligar a qualquer momento, mesmo que não seja parto. Tá? Que seja só o alarme, assim, né, de que algo vai acontecer e de que tá para começar o parto. E quando que a gente começa realmente a contar que o parto começou? Então eu falo para elas, né, quando elas estiverem com contrações frequentes e ritmadas e elas solicitarem então que eu vá até elas, a minha disponibilidade é de 12 a 48 horas. Pode ser que hajam doulas que estejam fazendo, né, de uma forma diferente, mas eu acredito que essa é uma disponibilidade interessante, que a gente pode pensar aí que eu consigo, né, ficar num tempo de trabalho de parto com todas essas horas. Já aconteceu, já fiquei, né, bastante tempo. Mas o que tem acontecido recentemente? Os números estão caindo e, na verdade, nos últimos 2, 3 anos, mais ou menos, eu comecei a perceber que com algumas práticas, não apenas na hora do trabalho de parto, mas antes do trabalho de parto, a gente tinha uma redução, né, da quantidade de horas do trabalho de parto. Então eu sempre falava para as meninas assim, vamos com a expectativa de que vai ser um parto longo. O que é um parto longo, gente? Passou de 12 horas, ele já começa a ser um parto mais longo, certo? 12 horas é o tempo que a gente aguenta ficar aí sem dormir, né? Sem se alimentar direito, sem tomar um banho. Mas às vezes acontece e aí de repente vira 15 horas, 16 horas, 24 horas. E aí o que eu comecei a fazer? Observar algumas coisas no dia a dia, na vida, né, das minhas doulandas. Comecei a pedir que elas mudassem algumas coisas, fazer uma rotina de preparação para o parto. E eu tenho visto que quanto antes a gente começa essa preparação, a gente tem tido aí números incríveis. Então, o que aconteceu? Comecei a ter partos que ao invés de durar 12 horas, começaram a durar 9 horas. Depois a gente caiu para um número bem interessante de 7 horas. Depois 6 horas. Aí eu comecei a ter partos assim de 3 horas, 2 horas. Isso para primeiro filho é incrível, porque geralmente os primeiros bebês são sim mais demorados, né? Existem partos de terceiro bebê que podem ser mais difíceis e mais demorados? Existem também. Por isso que tudo depende, tá? Quanto tempo vai durar o seu parto? Depende muito da sua história, da sua mente, da preparação. Então, assim, algumas mulheres, eu posso dizer, que nascem premiadas, né, com um parto que é super rápido, o que também nem sempre é bom, porque partos rápidos podem ser extremamente traumáticos também, porque você não sabe, assim, o que aconteceu de repente, né, aquele neném eclode de dentro de você e você não consegue nem definir exatamente, uau, o que aconteceu aqui, né? Então, essa expectativa de ter um parto rápido deveria ser trocada, né, por ter realmente um parto ideal, um parto que seja adequado para você, para sua família, para sua vida, né? Então, às vezes, você vai ficar muito chocada se tiver um parto extremamente rápido. E a gente quer uma coisa que seja moderada, equilibrada. Então, por que eu decidi falar sobre isso aqui hoje?
Porque eu sempre tô conversando, né, com as minhas doulandas, quando a gente vai assinar o contrato ali, a gente toma um primeiro café juntas, e elas me perguntam assim, nossa, Lud, mas 12 a 48 horas? Por que tá escrito isso aqui no seu contrato, né? Será que vai demorar tanto assim? E eu falo, eu prefiro pensar que a gente vai precisar dessa disponibilidade toda, que você vai precisar de mim por 48 horas, do que pensar que vai ser rápido e não acontecer isso. Então a gente joga a expectativa, né, lá embaixo e trabalha para que aquilo seja o melhor possível. Então eu tenho falado para as minhas doulandas, eu não posso te prometer um parto aí de 9 horas, né, de 6 horas, mas tem acontecido com muita frequência. Os números são bons, me dão bastante esperança. Eu espero que um dia eu ainda possa chegar e falar assim, vamos ter um parto de 48 horas em 6? Que foi o que eu falei ontem, né, para uma das minhas doulandas ganhou bebê ontem, eu acompanhei o parto e tudo começou por volta das 6 horas da manhã, a gente começou a ter mais sinais, assim, de pródromos que vinham desde as 37 semanas. Se você não sabe o que são pródromos, você precisa aprender sobre isso, né? Eu tenho o programa Tem Uma Boa Hora, onde você encontra muito conteúdo sobre parto e você também encontra isso espalhado, né, aqui nas minhas redes sociais e você vai procurando, pode buscar aqui na lupa no YouTube, pródromos Ludidoula, e aí você encontra vídeo sobre isso, tá bom? Voltando aqui, fecha parênteses, ela vinha com pródromos desde as 37 semanas, e a gente, sim, sempre de alerta, né? A roupinha ali preparada para igual o bombeiro, você veste e sai correndo. A mala pronta e nada, e nada, e nada, e aquela expectativa, né? E vai dando assim uma certa aflição até que, gente, as coisas acontecem. Parto não tem hora para começar, parto normal, né? A gente tem uma certa expectativa que pode ser que está para vir, para acontecer, para começar, tá? Não tem hora para começar e não tem hora para acabar, né? A gente não pode falar, vai ser hoje à noite. E se não for? E se for amanhã de manhã? Então, ela me ligou falando 6 horas da manhã, Lud, agora tá diferente, tá vindo umas contrações mais fortes, e ela tinha consulta às 10 horas da manhã, na casa de parto onde ela ia ganhar o bebê. Eu falei, bom, você pode escolher se a gente se encontra lá na casa de parto às 10 horas da manhã para consulta e eu acho que a gente já vai ficar por lá mesmo, ou você quer ir mais cedo, né? E aí ela esperou um pouco, passado 1 hora mais ou menos, ela viu que não dava mais para esperar, né? Já estava no ritmo em que a parteira tinha falado, que era de 5 em 5 minutos, porque ela tinha 40 minutos de estrada para chegar lá. E não é que não daria tempo, mas para a gente não correr riscos, né? A parteira sabia. Primeiro bebê pode demorar, mas também pode não demorar. E tem acontecido bastante com as minhas doulandas, né? De às vezes já chegar lá com 8 centímetros de dilatação, a parteira fica assim, não, como? Foi rápido demais. Então ela já tá ficando meio esperta assim com as minhas clientes. Bom, 9 horas da manhã nós decidimos que era bom a gente ir caminhando para casa de parto, e eu falei, bom, eu vou encontrar com você lá, então daqui 1 hora mais ou menos eu tô chegando, e nós chegamos mais ou menos juntas, né, na casa de parto. E quando ela chegou lá às 9 da manhã, ela estava com contrações de 5 em 5 minutos, bem ritmadas, e também 4 centímetros de dilatação. Bom, quando eu ouvi esses números, eu fiz a velha conta que eu sempre faço, mesmo sabendo que os parâmetros mudaram, muitas pesquisas mostram que já não é bem assim. Eu gosto de fazer essa conta que eu aprendi há muitos anos atrás, e eu queria que você prestasse bastante atenção para você entender como pode ser feita essa conta. Não significa que vai dar certo, tá? Mas geralmente pode acontecer com algumas mulheres, já aconteceu comigo várias vezes, da gente ir acompanhando a dilatação, e a gente tem 1 hora de trabalho de parto para cada centímetro de dilatação. Então eu fiz as contas, agora são 9 horas da manhã. Se ela entrar nesse ritmo de 1 centímetro de dilatação por hora, pode ser que lá pelas, vamos contar aqui comigo, 9, eu não sou legal de conta, eu faço nos dedos mesmo, né? Então eu fui pensando assim, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
14, tá com 4 centímetros, lá pelas 14, 15 horas, essa bebê deve estar nascendo. Gente, nasceu às 15h30. Não foi feito o exame de toque de hora em hora para verificar, tá bom? Mas assim que eu cheguei, a gente já começou a trabalhar posições para favorecer a descida da bebê, a vocalização para favorecer a dilatação do colo do útero, o relaxamento, várias técnicas, várias massagens para ajudar nesse andamento desse trabalho de parto. A parteira falou para ela assim, acho que vai nascer somente à noite. Isso já é assim, tipo um balde de água fria, né? Ao mesmo tempo eu virei para ela e falei assim, você quer que nasça só à noite? Ela, Deus me livre, eu não vou aguentar esse negócio aqui desse jeito até à noite. Eu falei, então vamos trabalhar? E ela prontamente falou, vamos trabalhar. E é por isso que chama trabalho de parto, tá? Então você tem que colocar na sua cabeça que esse trabalho de parto, se supostamente essa conta estiver certa, para alcançar 10 centímetros e a gente trabalhar aí 1 centímetro por hora, a gente precisa de pelo menos 10 horas. Tá vendo como que a gente vai, né, baixando as nossas expectativas? Se a gente precisa de 10 horas para dilatar e a gente coloca aí 1 hora antes do trabalho de parto realmente ter certeza que ele começou e 1 hora de expulsivo, a gente já tem 12 horas. Tá entendendo como é que é? Então, seu trabalho de parto, se você pensar assim que ele vai durar 1 hora por cada centímetro de dilatação, você já tem que contar aí com 10 horas mais um pouquinho, 12 horas. Você tá entendendo como que é a minha lógica? Então eu pensei assim, a parteira falou à noite. Eu não quero ficar aqui até de noite nesse trabalho de parto, porque apesar de não ser um sofrimento, a gente quer que esse tempo seja abreviado. Afinal de contas, ela tá tendo ali as contrações e são dolorosas. Como eu disse aqui para vocês já, o que dói não é a dilatação, é a contração, né? Enfim, vamos trabalhar para isso daqui progredir muito bem. E quando era meio-dia, né, a parteira resolveu fazer outro exame de toque. Então, 3 horas depois, nós estávamos com 8 centímetros de dilatação. Então, assim, foi mais ou menos dentro do padrão, né? Você conseguiu fazer as contas, né? E nós vibramos muito porque muitas coisas começaram a acontecer dentro do esperado, as coisas estavam indo super bem, ela pôde tomar um banho de chuveiro e as horas foram passando e a gente foi percebendo que estava tudo indo muito bem. Aí eu falei, não, vai ser agora, não vai ser à noite, né? Vai ser essa tarde ainda. E eu olhei no relógio, eram 2 horas da tarde e a gente já estava finalizando o processo ali, indo para o expulsivo, que foi quando começaram os puxos involuntários, que ela começou a querer fazer força, né? E 3h30, essa bebê já estava aqui fora. Então foram 6 horas de trabalho de parto, realmente. Para uma mãe de primeira viagem, imagina, a gente encurtou esse caminho, né, em 50%. Pensando que poderia durar 12 horas, a gente conseguiu fazer um trabalho de parto em 6 horas, com muito trabalho, tá? Muito trabalho. Mudanças de posição, elevação da perna em vários ângulos diferenciados. Isso depende muito de experiência, de trabalho. Eu passo muitas dessas informações no programa Tem Uma Boa Hora, onde eu ensino tanto você quanto o seu marido a fazer algumas técnicas, utilizar algumas técnicas para facilitar esse trabalho de parto. Outra coisa que eu percebo, todo o cuidado que é feito durante a gravidez, caminhadas, agachamentos, exercícios, alongamentos, alimentação, sono apropriado, várias coisas que você já vem me vendo falando aqui sobre, né? Hidratação, repouso, descanso, porque, gente, é uma maratona e detona com a gente, entendeu? Como se você fosse para academia e malhasse ali como se não houvesse amanhã, no 3º dia o corpo vai doer. Então, para enfrentar uma jornada como essa, que vai ser de no mínimo 12 horas, eu sempre vou colocar isso, é no mínimo 12 horas, pensando que você pode encurtar isso para 6 horas, para 3 horas, o seu corpo tem que estar ali, ó, entendeu? O melhor possível. Ah, Lud, então você está querendo dizer que mulheres sedentárias não vão ter um bom trabalho de parto ou não vão ter um parto mais curto? Não, não estou dizendo isso. O nosso corpo, como mulheres, enquanto mulheres, ele foi sim preparado para ter
esse parto. Mas por que que eu vou simplesmente pensar assim, não, deixa, seja o que Deus quiser, se você pode ter uma performance melhor fazendo algumas coisas. Eu acho que é muita irresponsabilidade da nossa parte contar apenas com a sorte, né? Contar apenas com o instinto selvagem, feminino, e entre em contato com a mulher selvagem que tem dentro de você. Mas, querida mulher selvagem, se as suas coxas não estiverem aguentando suportar o peso do seu corpo numa posição que seria o ideal para o seu bebê nascer, não há sorte e não há instinto selvagem que vai dar conta disso. E aí a gente vai ter que optar por outras maneiras de fazer, né? Então, eu preciso trazer aqui para você a realidade, né? E a realidade é que não é como nas novelas. Vocês assistem as novelas, assistem os filmes, e eles vão fazer uma cena ali super curta de parto. Então, estourou a bolsa, corre para a maternidade, e corta para a mulher, e nasceu o neném. E isso deu 5 minutos. E aí fica todo mundo achando, inocentemente, que é assim que vai acontecer. E aí, de repente, uma mulher interna no hospital e fala para a família, olha, eu tô indo ganhar bebê, daqui a pouco nasce. E não nasce. E não nasce. E passa, e dá 12 horas e ninguém dorme da família. E aquele desespero. Meu Deus, vai morrer, tá passando da hora. Que desespero. Tá forçando o parto normal. Por que não faz cesárea e tira logo essa criança? E aí ninguém estava preparado para o fato de que sim, poderia demorar 12 horas. Então é uma coisa que a gente precisa aceitar. É possível ter um número melhor e mais reduzido de horas de trabalho de parto? Com certeza, né? Com muito trabalho, com muita dedicação. Vocês vão ver que tem muitos relatos aqui nos comentários. Eu amo essa coleção já de comentários que tem por aqui, falando, Lude, eu dei entrada na maternidade tal hora, e depois de 3 horas, 4 horas o meu bebê nasceu, muito obrigada, e nananã. Mas essas mulheres foram juntando assim, olha, informações, até terem um conjunto muito interessante de dados para trabalhar ali o seu corpo, a sua mente. Ou são extremamente sortudas. Existem umas mulheres que vêm com uma estrela, né? Não sei o que acontece, que ela simplesmente, nasceu. Você vai ficar contando com isso? Eu não contaria com isso, né? Eu me prepararia e prepararia mente, corpo naquele modelo que eu já falei para vocês, né? Aquele pentágono vital, né? Que você trabalha o visível, o invisível, a teoria, e aí você alcança um nível de ação e autonomia muito grandes, e aí você parte para a liberdade, né? Para poder saber o que está fazendo e o que está acontecendo e ser totalmente protagonista do seu trabalho de parto e do seu parto. Bom, espero ter ajudado, espero ter respondido a sua pergunta, né? Apesar de ter respondido de uma forma que não é tão... Gente, não tem um número mágico, não tem uma resposta mágica, né? Espero que você esteja consciente que o seu corpo tem um trabalho a fazer e você precisa ter paciência, tá? Mas você consegue sim ter uma redução dessas horas de trabalho de parto fazendo um trabalho anterior. Para saber mais sobre isso, você pode procurar aqui nos links. O programa Tem Uma Boa Hora, vir conversar comigo e a gente tira aí as suas dúvidas a respeito disso. Pode também deixar suas dúvidas aqui nos comentários. O YouTube vai gostar muito se você fizer isso, porque quando você curte, compartilha ou comenta, ele entrega mais as notificações do material que está sendo colocado aqui no meu canal, tá bom? Um beijo e até a próxima!